E hoje estamos no 7º episódio da nossa série Ele Vive, um dia após a morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário. E hoje é sábado, será o dia de malhar o Judas? Existe uma tradição bem antiga, trazida para o Brasil pelos portugueses, da malhação do Judas. Mas será que realmente hoje é o dia de malhar o Judas? Vamos analisar esse discípulo. Ele foi um discípulo que foi escolhido pelo próprio Deus para fazer parte do seu ministério. Na noite em que Jesus foi traído, eles estavam reunidos num cenáculo, participando também da Páscoa. Jesus havia falado para os discípulos: vocês vão encontrar um lugar mobiliado já, onde nós poderemos participar da Páscoa. E Jesus estava ali reunido com os 12, celebrando aquela ceia com seus discípulos, quando de repente ele diz: um de vós há de me trair. E os discípulos ficaram assustados. Será que vai ser? Será que sou eu? E Pedro estava ali assentado, fez um sinal para João, que estava sentado do lado de Jesus. Pergunta para ele: quem é o traidor? E Jesus disse: aquele que eu der o bocado molhado na boca, esse irá me trair. Pela tradição, o bocado molhado era dado para a pessoa mais importante da mesa. E a Bíblia diz que Jesus pega o bocado molhado e dá na boca de Judas. E diz para Judas: se você vai fazer isso, vai, faça logo, apressa-te. E Judas saiu. Os discípulos não entenderam aquilo, eles acharam que talvez como Judas tinha ali o dinheiro, ele tinha a bolsa do dinheiro, das ofertas que Jesus recebia, ele deveria ter saído para comprar algum alimento, dar alguma coisa aos pobres. Os discípulos não entenderam o que estava acontecendo. E Judas sai dali e vende o Senhor Jesus por 30 moedas para o Sinédrio. E Jesus foi pego ali pelos soldados romanos à noite. E quando Judas chega, traz Jesus com um beijo. E Jesus disse para ele: o que viestes fazer, amigo? Jesus se importava com Judas, como ele se importa com todos nós, todos os pecadores. Ele ama os pecadores. Mas Judas não deu ouvido ao Senhor Jesus e cometeu aquele ato de traição. Quando Jesus foi condenado, Judas viu que ele havia realmente feito algo muito terrível. E ele voltou para os sacerdotes dizendo: eu traí o sangue inocente, eu não quero mais esse dinheiro. Mas os sacerdotes, como já estavam todos enganados também, eles disseram para Judas: o que importa para nós? Isso vai com você agora. E a Bíblia diz que Judas, com aquele arrependimento, aquele remorso na realidade que ele teve, porque não foi um arrependimento verdadeiro, ele foi e se enforcou. O arrependimento de Judas, nós podemos dizer que é como se fosse um arrependimento de um bandido, que ele se arrepende porque ele foi pego no ato. Mas não há mudança de atitude, não há mudança de vida nele. Tanto é que nós temos uma grande estatística, que todos eles que entram, eles vão para a cadeia, eles ficam presos, mas quando saem dali, continua cometendo os mesmos crimes que cometiam antes de ser preso. Aquela punição não vale de nada porque não houve arrependimento. O arrependimento, ele é gerado no homem através de Deus. Deus faz com que o homem se arrependa dos seus pecados e mude de vida. Da mesma forma, nós temos um outro discípulo. Esse discípulo se chamava Pedro. Ele cometeu o mesmo pecado de Judas, o pecado da traição. A Bíblia diz que ele traiu Jesus por 3 vezes. Ele negou que conhecia o Senhor Jesus para uma criada que estava ali do lado, numa fogueira. Pedro, ele diz: eu não conheço esse homem, eu nem sei do que vocês estão falando. Mas quando Pedro reconhece que ele havia pecado, ele se entristece de uma forma terrível e ele vai chorar amargamente. E Pedro, quando ele encontra o Senhor Jesus, ele vai ter uma mudança de vida, uma mudança de atitude. A Bíblia diz em 2 Coríntios 7, no versículo 9, a tristeza segundo Deus produz um arrependimento que leva à salvação e não ao remorso, mas a tristeza segundo o mundo produz a morte.
O remorso, ele é um sentimento de culpa pelo que fez, mas não causa uma atitude de mudança de vida que o arrependimento causa. Nós precisamos ter na nossa vida o verdadeiro arrependimento e não o remorso. O remorso, ele traz tristeza, traz agonia e muitas vezes traz até doenças para a nossa vida. No livro de Salmos 32, o salmista Davi, ele diz assim: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados sem confessar, o meu corpo se definhava de tanto gemer. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu me perdoastes a culpa do meu pecado. Então, muitas das vezes você está sofrendo por causa de pecados, por causa de coisas erradas que você fez, e isso vai causando uma acusação na sua mente, no seu interior, e você vai cada dia mais se definhando, ficando doente, traz doenças físicas, não só doença espiritual, mas também doenças físicas, e a pessoa vai se definhando e trazendo tristezas, isso tem gerado até a morte. Nós temos aí a grande estatística falando sobre os suicídios, pessoas que se suicidam, porque passam a vida toda com mágoas no coração, tristezas, rancores, não consegue perdoar, e aí aquilo vai se transformando em uma tristeza muito grande no seu coração. E a pessoa entra em depressão e chega a tirar a sua própria vida, como Judas fez. Mas que você não tenha esse final de Judas, que você seja como Pedro, produza frutos de arrependimento. A Bíblia diz que Pedro procurou o Senhor Jesus e lhe pediu perdão e foi regenerado através de Jesus. Pedro produziu frutos de arrependimento. Na primeira pregação dele, ele começa a pregar e ele ganha 3.000 almas para o Senhor Jesus. Ele começa a primeira pregação de Pedro foi sobre o arrependimento. Ele dizia para aquela multidão: arrependei-vos porque é chegado o reino do céu. Produzir frutos de arrependimento. O que são os frutos de arrependimento? É mudança de vida, é mudança de mente, é nunca mais voltar a fazer aquilo que fazia antigamente. O arrependimento de Pedro produziu nele uma mudança de vida tão sincera, que ele viveu o restante da sua vida para falar de Jesus, pregar o evangelho e defender a verdade da ressurreição até a sua morte. A história vai nos dizer que pegaram Pedro e crucificaram ele por causa da sua pregação, mas até o último momento ele entregou a sua vida e não negou Jesus. A história diz que Pedro disse para os seus algozes: eu não sou digno de ser crucificado, de ser morto como foi morto o meu Salvador Jesus. Me crucifica de cabeça para baixo. E Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, mas a sua vida foi recebida lá no céu, a sua alma foi recebida lá no céu pelo Senhor Jesus, porque gerou nele frutos realmente de arrependimento. Se você tem pecados escondidos aí, confesse para o Senhor Jesus. Ore agora, se ajoelhe onde você estiver, abra o teu coração, a tua mente, pede para Jesus mudar as suas atitudes, Ele tem poder para transformar a sua vida. Talvez você tenha traído Jesus, porque você era uma pessoa que estava nos caminhos do Senhor. Eu posso estar falando agora com uma pessoa que era um cristão, que viu os milagres de Jesus, que acompanhou mudanças de vida, que participava da ceia do Senhor, que estava numa igreja que talvez até você pregava o evangelho, e hoje você está afastado dos caminhos do Senhor. Hoje é o dia de arrependimento, que você se achegue até o trono da graça, no dia que é chamado de hoje. Hoje é dia de arrepender-se, não é dia de malhar o Judas, mas é o dia de olhar para dentro de nós e vermos o Judas que está lá dentro, traindo o sangue inocente, e arrepender-nos dos nossos pecados, entregarmos a nossa vida para Jesus, para que Ele venha nos transformar por completo. Que Deus abençoe a sua vida, que a sua Páscoa seja uma bênção, e continue acompanhando conosco a série Ele Vive.